Band News. Entrevista. Vamos conversar com o deputado estadual do Partido Progressista, o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Deputado, o senhor está propondo algo que vai na contramão do que muitos políticos têm feito. Quando se vai ao parlamento, todo mundo quer ser dono de uma lei. O senhor está querendo revogar leis. Por quê, deputado? Olha, André, na verdade, pode ter na contramão do senso comum, mas não vai na contramão daquilo que as pessoas têm pedido, em geral. É o que eu tenho sentido. Eu digo senso comum da política, né? Em geral, realmente é isso. Políticos querem se tornar campeões dos projetos de lei aprovados, às vezes até dos projetos de lei propostos, né? Eu sei, eu já fui vereador também, tem o vereador da obra pronta, tem todos aqueles folclores que existem em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Mas o que a população tem sentido é que há um abuso legiferante no Brasil hoje muito grande. Há leis que são propostas, às vezes com as melhores das intenções, mas sem que se avaliem bem as suas consequências e que acabam ou não pegando, ou pior, atrapalhando a vida do cidadão. Nesse sentido, eu acho que é hora, até porque de tempos em tempos é necessário isso, é hora que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul se debruce sobre todas as leis que tem e que estão sob a sua competência, no caso, leis estaduais, mas também ouça vereadores, também ouça empreendedores para saber o que acontece no âmbito federal, né? Tanto no municipal, no federal, no estadual, para que a gente possa fazer uma análise mais apurada de toda a legislação existente e sugerir revogações. Bom, isso é o que a partir de uma comissão, é isso que o senhor pretende na Assembleia, deputado? A Assembleia Legislativa tem, além das comissões permanentes, tem a possibilidade da criação de comissões que são temporárias, né, de 4 meses, e que avaliam um determinado assunto com afinco, com exclusividade. E essa é a minha proposta, que a Assembleia, portanto, crie uma comissão especial para isso, para a análise das leis já existentes no Estado, e para que a gente possa, assim, colher com a comunidade, com a sociedade gaúcha, os exemplos de legislações que atrasam, porque essa é outra coisa que muitas vezes as pessoas acham, né, que um deputado tem que saber tudo, e o deputado tem que saber bastante de fato, mas quem sabe mais dos seus próprios problemas é o próprio cidadão, é o próprio indivíduo. E para isso a Assembleia Legislativa precisa ouvir a sociedade, precisa ir às ruas, precisa fazer reuniões com empreendedores, com trabalhadores, enfim, com todas as pessoas para ouvir que leis estão realmente prejudicando e como fazer para melhorar o ambiente no estado do Rio Grande do Sul. Bom, agora, deputado Van Hatten, o senhor mesmo fez a referência aí durante a entrevista de que há muitos deputados, eu estou lembrando, estou vendo aqui, por exemplo, o deputado Giovanni Cherini. É um deputado que sempre se orgulhou de ser o deputado que teve mais propostas, mais projetos aprovados. Como é que o senhor entende que isso vai ser recebido pelos seus colegas, que acabam justamente trabalhando nisso como seu próprio marketing? Eu acho que é uma questão de entendimento dos colegas também, de que eu tenho uma outra forma de atuação. Eu não vou entrar no mérito da atuação dos demais deputados, né? Cada um tem a sua forma de divulgar o seu trabalho. Agora, eu também acho que não é interessante simplesmente pegar uma ideia que é trazida às vezes com uma boa intenção por um eleitor, às vezes até com uma má intenção. A gente sabe que há leis que são criadas para proteger determinados grupos e gerar certos benefícios para poucos às custas de muitos, mas digamos que a lei é proposta com as melhores das intenções e muitas vezes não se avalia bem quais são as suas consequências. Então eu acredito que muitos deputados percebem isso. Eu percebo isso na Assembleia Legislativa de uma forma geral hoje, depois de 2 anos de mandato como deputado estadual. Percebo que muitos já realizaram que muitas das leis aprovadas no passado hoje acabam significando um retrocesso para o estado do Rio Grande do Sul. Então é assim que funciona a sociedade. A humanidade anda para frente avaliando acertos, avaliando os seus erros também, e para que possam ser corrigidos, acredito que é necessário que haja pessoas com coragem de enfrentar temas polêmicos, e eu não vou fugir dessa responsabilidade que o meu eleitor me deu já na campanha de 2014. O senhor já encaminhou... Naquela época, André... Pois não, conclua. Só para concluir, naquela época eu lembro que no Facebook, minha campanha também foi muito baseada em ideias divulgadas pelo Facebook. Se não foi o card mais curtido e compartilhado, foi um dos que mais teve repercussão na minha campanha eleitoral em 2014, foi um que eu justamente dizia que não queria ser o campeão de projetos de lei propostos ou aprovados, mas preferiria correr atrás do título
de proponente do maior número de leis esdrúxulas que precisam ser revogadas. O senhor já encaminhou o pedido da comissão? Ele está, assim, para ser encaminhado, né, na Assembleia Legislativa. A Assembleia, nesse momento, está em recesso, né? Então, o protocolo, ele abre no momento em que a Assembleia sair do seu período de recesso. Bom, aliás, nós estamos, em razão do recesso, nós estamos fazendo essa entrevista via Skype. O senhor está em Amsterdã, está estudando, é isso, deputado? Estou estudando, como já é do conhecimento dos meus eleitores. Durante o final do ano passado eu tive uma licença da Assembleia Legislativa não remunerada para durante 2 meses para concluir parte dos meus estudos aqui na Universidade de Amsterdã, inclusive na área que temos em comum profissionalmente, que é de jornalismo, é um mestrado em jornalismo, mídia e política, e agora estou aproveitando o meu período das férias, ou seja, de recesso legislativo, para concluir mais um módulo aqui. Então, vou deixar as férias para mais adiante, deixar ou para o meio do ano, onde tem mais um período só que curto de recesso, ou para o ano que vem. Acho que é importante agora concluir esses estudos. Pois é, deputado Van Hatten, até deixa eu aproveitar para tocar num outro tema com o senhor, que a gente virou o ano, enfim, a gente vive o país ainda muito tensionado por esses últimos anos que nós passamos, que foram muito duros, né? O senhor, para mim, é um dos exemplos desse tensionamento, pela sua posição firme, por ter reagido a um modelo de uma forma muito contundente. Passou esse momento mais radical, deputado Van Hatten, é um momento da gente conseguir sentar um pouco mais e encontrar aquilo que pode ser em comum, como me parece que essa sua proposta é uma proposta absolutamente racional que depende de lado que venha, ela trabalha com racionalidade. Ou seja, dá pra gente superar aquela fase mais radical do embate ferrenho e sentar um pouco mais para discutir com quem está disposto a isso? Sem dúvida nenhuma. O que eu mais quero é o que mais se deseja dentro do ambiente político. A gente percebe isso nas sociedades mais avançadas. O oponente político, ele não é tratado como um inimigo a ser eliminado, ele é tratado como um adversário a ser vencido com argumentos. A ser vencido e, às vezes, inclusive, ser o vencedor. Há 2 lados na política. Eu costumo dizer isso, não importa o lado em que eu esteja, sempre vai haver alguém um pouco mais à minha direita e um pouco mais à minha esquerda. Isso é da democracia. As pessoas pensam diferente, nós não pensamos da mesma forma. Só que para que haja este ambiente, é evidente que nós temos que ter instituições fortes e que permitam que a legislação, que as regras, os contratos sejam de fato respeitados. E, de novo, por isso é tão importante esse debate sobre revogação de leis desnecessárias ou leis abusivas. Se nós não tivermos leis que realmente sejam cumpridas, sejam eficientes, no momento em que nós aprovamos uma lei que não é seguida, todas as outras entram em descrédito. Então, para que nós tenhamos um ambiente melhor também de debate, nós precisamos ter regras claras no debate democrático. Eu acredito que o Brasil caminha sim nesse sentido, não tenho dúvida disso. Espero que a situação realmente melhore, mas não podemos deixar de forma nenhuma de sermos claros e incisivos sempre que o momento exigir que que atuemos dessa forma. O senhor tem acompanhado aí da Holanda a briga entre a Merkel e o Trump nesse momento, essa guerra de declarações sobre o Brexit e outras situações, não? Sim, sem dúvida nenhuma. Aqui é um tema, aliás, bastante recorrente e o Trump, goste-se ou não do Trump, aqui fazer um pouco mais uma análise sobre o cenário, e goste-se ou não dos resultados do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, eles são consequência, ambos os casos, de um cansaço da sociedade com a política da forma como ela é feita. Isso ficou absolutamente claro, e todos os políticos, apesar, os que fazem parte do establishment, né, apesar de não gostarem do Trump ou não terem, em geral, uma avaliação favorável sobre o próprio Brexit, eles precisam lidar com essa nova realidade. E isso está sendo bastante doloroso no processo político europeu e mundial nesse momento. É um momento em que a própria classe, a elite dirigente, está tendo que repensar como voltar a se conectar com o cidadão comum para que as suas atitudes em nível de governo não se tornem simplesmente atitudes em benefício próprio da própria classe e que façam com que toda a sociedade, no fim das contas, não se desenvolva política, econômica ou socialmente. Bom, deputado Van Hatten, para a gente encerrar, vamos voltar ao tema inicial. Cita pra gente algumas leis esdrúxulas lá que o senhor tem encontrado para poder levar adiante esse trabalho. Olha, eu estava justamente há pouco fazendo uma pesquisa aqui no site Spotnix, que é um site liberal que traz bastante ideias sobre legislações e tal,
existentes no Brasil hoje que atrapalham, mas uma das mais icônicas, eu acho, é aquela que proíbe os saleiros sobre as mesas dos restaurantes, né? Que é uma lei assim, de novo, na melhor das intenções de um legislador ou de alguém que levou a proposta, o sal faz mal à saúde, vamos evitar que as pessoas comam muito sal, em vez de propor uma campanha de conscientização, usar seus próprios instrumentos, vai lá e faz uma lei que proíbe a colocação do salário. Felizmente aqui em Porto Alegre não virou lei, né? Foi aprovado, mas não foi sancionado. Então, exatamente. Bateu na trave. Isso aí que aconteceu no Espírito Santo, André. Como não podia botar sobre as mesas, os restaurantes começaram a pendurar os saleiros. Eu sei da história, é maravilhosa. Ou seja, tem coisas que não tem, pode criar 1000 leis a respeito que vai atrapalhar, mas esse é um exemplo de uma lei até, digamos, bastante inócua, né? Uma lei que não pegou e que desmoraliza as outras, isso é verdade, apesar de inócua, mas tem aquelas leis que são ofensivas de fato, que fazem com que um empreendedor, por exemplo, leve 3-4 meses para abrir uma empresa no município. Eu quero, aliás, saudar nesse momento aqui o Ricardo Gomes, que é secretário de Desenvolvimento do município de Porto Alegre, que tem um objetivo muito claro, fiquei contente de ver isso em entrevistas dele, de reduzir a burocracia em Porto Alegre para o empreendedor. Existem muitas leis que são absolutamente desnecessárias nesse momento. E o que nós precisamos é de um arcabouço legal que garanta e jurídico que garanta o cumprimento das leis que estão existentes. Porque o que acontece hoje no Brasil, André? Vamos raciocinar sobre o porquê dessa burocracia tão grande no Brasil. Como, lamentavelmente, a impunidade é grande no momento em que se quebra o contrato, se criam toda uma série de subterfúgios legais anteriores ao processo da assinatura de um contrato ou da consolidação de uma empresa para que se evite de se chegar a uma fraude. Só que, na verdade, o malandro é malandro por ser malandro. Ele vai acabar dando um jeitinho mesmo que haja muita burocracia, às vezes, inclusive, lucrar com a burocracia existente. Então nós precisamos reverter o modus operandi, nós temos que focar na punição dos maus, e sempre há pessoas infelizmente dispostas a prejudicar os outros, e beneficiar o cidadão honesto que não precisaria levar 3 meses, por exemplo, para abrir uma empresa simples, salvo se for MEI. Aqui na Holanda, por exemplo, em uma semana, em geral, uma pessoa que quer abrir uma empresa, ela não só já está começando as atividades, como já está emitindo nota fiscal, já está com tudo em dia. Então, isso nós precisamos mudar bastante no Brasil. Bom, deputado Marcel Van Hatten, do Partido Progressista, conversando com a gente hoje por Skype, aqui no Band News, no meio do dia. Deputado, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para o senhor aí, bom estudo, né? Eu sempre digo bom trabalho, mas no caso agora é bom estudo por enquanto. Com certeza, estou voltando à biblioteca em seguida e eu quero desejar a vocês aí também ainda um feliz 2017, bom trabalho, parabéns por todas as atividades tuas e dos demais jornalistas aí da Band. Um abraço mais, jornalista. Boa tarde, Laura e André. Até que enfim um político sensato vai mexer no vespeiro, para isso é que foi eleito, tá dizendo o Aguinaldo, tá falando da entrevista do deputado Van Hatten sobre a proposta de revisar algumas leis que podem ser consideradas inócuas. O Marlon também tá dando parabéns à iniciativa.